Agradecer ao missionário pela oportunidade e não esquecer da pastora Jo também, que faz um ano que ela deu uma oportunidade para nós pregarmos lá na Casa da Bênção, lá na Amanda, que Deus abençoe a senhora. Mas vamos à palavra. Você vai abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, no verso 30 e 31. Antes de eu entrar aqui na palavra, eu quero fazer uma introdução para a gente poder iniciar aqui então a mensagem. Quando o missionário me convidou para pregar, da última vez que nós estivemos juntos, eu pedi uma direção de Deus e eu falei: meu Deus, que o Senhor possa me usar nesse dia para trazer uma palavra de avivamento e de renovação para nós pastores. Como aqui é reunião de líderes, então você é líder na sua casa, você é líder na sua igreja, você é líder no seu trabalho, todos nós somos líderes, seja marido, seja esposa, seja pai, seja mãe. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para todos nós. A pergunta é a seguinte: por que muitos crentes, muitos pastores e muitas igrejas são como aquelas cartas lá do Apocalipse, a 5ª carta e a 7ª carta, o Apocalipse capítulo 3, a primeira carta, que é a 5ª que eu quero mencionar, fala da igreja de Sardes, que Jesus dizia: você tem fama de que está vivo, mas na verdade você está morto. Na igreja em Laodiceia, ele fala: você não é frio e você não é quente. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele dizia ainda: e ainda você pensa, você acha que você está rico, que você está abastado e que você não precisa de mais nada. Então a pergunta é: por que muitos crentes, pastores e igrejas hoje são igual essas duas igrejas? Fama de que vive, mas está morta, e que não é nem frio e também não é quente. E aí eu entro aqui com essa outra pergunta: como eu faço para que haja um avivamento espiritual na minha vida e consequentemente na minha igreja? Então, a primeira palavra: santidade. Qual é a palavra? Santidade. Não tem como uma pessoa, uma igreja, um pastor, ele crescer espiritualmente, ele se destacar, se ele não for santo, se ele não for separado, ou se ele não viver em santidade. Você, pastor, nós pastores temos que entender o seguinte: você é casado, a primeira igreja é a sua casa, as primeiras ovelhas é a sua esposa ou o seu marido e, consequentemente, os seus filhos. Ser pastor não é só subir aqui no altar, colocar uma gravata, vir com uma mensagem bonita, pregar e orar: eu sou pastor. Não. Pastor, ele tem que ter, em primeiro lugar, um chamado. Se ele não tem chamado, ele pode ter título, mas ele não é pastor. E para o pastor ser pastor, em primeiro lugar, ele tem que ser pastor na casa dele. Você tem que entender que você vai pastorear a sua esposa, você vai pastorear o seu marido, se você é pastora, e, consequentemente, os seus filhos. A minha esposa é a minha primeira ovelha. A primeira pessoa que eu tenho que cuidar é dela. Então, com ela, eu tenho que mostrar para ela que eu sou um homem de Deus e que, em primeiro lugar, vive em santidade. Vive em santidade. Não adianta eu ter título de pastor se eu não vivo em santidade. E o que é viver em santidade?
é eu ter um bom testemunho dos de fora. Se eu sou pastor, eu cuido de uma igreja, então, quando eu for para a minha igreja, eu já tenho que ir com o testemunho da minha esposa, com o testemunho dos meus filhos, que realmente eu sou um homem de Deus. E quando eu chego na minha igreja, ali na minha igreja, as pessoas que eu vou cuidar, que eu vou pastorear, elas têm que ver em mim, em primeiro lugar, uma santidade. Se eu não for santo em casa, se eu não for santo na igreja, como que eu vou ter o bom testemunho das pessoas? Então a primeira coisa, eu tenho que ser santo, eu tenho que viver em santidade, viver no caminho de Deus, seguir a Cristo, andar com Cristo, acima de tudo, é viver em santidade, viver longe do pecado. Por isso eu tenho que observar bem as pessoas com quem eu ando, com quem eu converso, as minhas amizades, nas minhas redes sociais, porque tudo que eu falar, da maneira como eu expressar, com as pessoas que eu vou andar, todo mundo vai estar vendo se eu realmente vivo o que prego e prego o que vivo. Então, primeiro de tudo, pessoal, é a santidade. Todo mundo tem que ver em nós que nós somos separados, que nós somos santos. Então não adianta eu ter o nome de que vivo, se na verdade eu estou o quê? Morto. Não adianta eu mostrar para as pessoas uma coisa que eu não sou. Eu não sou nem frio e eu não sou quente, eu sou morno. Quem é o morno? É aquela pessoa que conhece a palavra, que vem à igreja, que é religioso, mas não consegue viver uma vida de santidade. Aí eu entro para a segunda proposta aqui, falando a respeito do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai entrar na mensagem, que é a mensagem-chave. O Espírito Santo. No livro de Atos, Jesus ele disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Por que eu tenho que ser santo? Porque eu tenho que ser uma testemunha de Jesus. Por que eu tenho que viver em santidade? Porque eu tenho que ser uma testemunha de Jesus. Aí você vai dizer, mas como eu vou ser uma testemunha de Jesus se eu sou uma pessoa falha e pecadora? Para isso ele nos deu o quê? O Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoal, com todo respeito àquelas pessoas que gostam muito de falar em línguas, como eu também, às vezes, na minha intimidade gosto, o Espírito Santo não é apenas para nós falarmos em línguas. Falar em línguas é uma intimidade entre nós e o nosso Deus. Paulo ele ensina isso lá em Coríntios. Se alguém quer buscar com zelo dons espirituais, busque o dom de profecia, que é muito superior do que o dom de língua. Então, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim, mas quando eu prego para a igreja, eu edifico a igreja. Quando eu profetizo para as pessoas, eu estou então edificando as pessoas. Então, se eu quero um dom, então eu busco o dom de pregar, o dom de ensinar. Para isso, eu tenho que ser o quê? Santo. Eu tenho que viver em santidade. Eu não posso viver na carne. Então, Deus ele me deu o Espírito dele, o Espírito Santo, justamente para eu ser uma testemunha dele. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, se eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho que tomar atitudes para que haja na minha vida um avivamento, para que haja na minha igreja um avivamento, para que haja na minha casa um avivamento. Então, se eu tenho o Espírito Santo e se eu tomo atitudes, as coisas então começam a fluir, como diz aqui o título, né? Sobrenatural. Para que haja o sobrenatural
na minha vida, eu tenho então que buscar o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus já está em mim, que é o Espírito Santo. Então, se eu tenho esse sobrenatural dentro de mim, o que falta então para Deus me usar? Santidade. O que falta para Deus me usar? Viver em santificação. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Muito bem. O que eu tenho que fazer então para que haja uma santificação na minha vida? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer os meus propósitos com Deus, eu tenho que levantar de madrugada, eu tenho que subir ao monte, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estar conectado com as coisas de Deus. Então, viver em santidade é isso, é viver separado. Não adianta eu querer ser um homem de Deus se eu sou carnal. E infelizmente o que a gente vê hoje em dia é uma igreja onde, desculpa, não estou me relacionando aqui à casa da bênção, eu me refiro no geral. Como nós pregamos em muitas igrejas, andamos em muitas igrejas, o que nós vemos hoje em dia? Pessoas carnais, pastores carnais, igrejas carnais, que pregam a palavra, que lê a palavra, que são teólogos, inteligentíssimos, mas no que diz respeito à santidade, a viver em santificação, então, isso aí, muitas igrejas, muitos pastores deixam a desejar. E o que acontece? Quando nós não vivemos em santificação, nós podemos ter o Espírito Santo do jeito que for. Como que o Espírito Santo vai achar lugar para agir através de nós? Como que o Espírito Santo vai poder me usar se eu sou uma pessoa carnal? E o que é ser uma pessoa carnal? É a pessoa viver no mundo, mas não sair do mundo. É a pessoa estar no mundo, mas as atitudes dela, que são atitudes carnais, estar ali no seu cotidiano. Então, retornando, se eu quero um avivamento, esse avivamento tem que começar comigo, pessoal. Esse avivamento tem que começar em mim. A minha esposa tem que ver que eu sou uma pessoa de oração. A minha esposa tem que ver que eu sou uma pessoa santa, que eu sou uma pessoa que vivo em santidade. Os meus filhos têm que ver isso em mim. A minha igreja tem que ver que eu sou uma pessoa de fé, de oração, de santificação. Tudo é o testemunho. Tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, se você é uma pessoa que não quer se santificar, viver em santidade, se separar para viver para Cristo, me perdoe, você não pode ser cristão, você não pode ser pastor, você não pode cuidar de igreja, você não pode dirigir pessoas, porque você vai ser influenciadora. Você entra na internet, no YouTube, você vê quantas pessoas pregando, falando, mas muitas dessas pessoas são tudo carne. São pessoas que até leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas são pessoas completamente carnais. E essas pessoas acabam influenciando outras que se tornam carnais. Jesus disse que nós temos que fazer o quê? Seguidores ou discípulos? O que Jesus disse? Seguidores ou discípulos? Discípulos. E infelizmente tem um monte de gente carne que faz discípulos carne. Então, se eu sou espiritual, eu vou fazer filhos espirituais. Eu vou fazer filhos no espírito. Se eu sou carne, eu vou fazer filhos carnais. Então, pessoal, coloca isso na sua cabeça. Santidade, separado, santo, é a primeira coisa que nós temos que fazer se nós queremos ser testemunhas, porque o Espírito Santo, eu creio, acredito que você tenha, mas se ele não tem agido na sua vida, é porque você não tem dado brecha, você não tem dado lado. O Espírito Santo não pode agir dentro de você, porque falta mais consagração, falta mais santificação. Muito bem,
Amém. Terceiro, para a gente poder entrar aqui, falei da santidade, falei do Espírito Santo, falei de atitude, e por último, crescer. Eu como crente, eu como pastor, eu como pai, eu como marido, eu tenho que colocar no meu coração o seguinte: eu preciso crescer. Quando eu falo crescer, não é crescer financeiramente. Eu preciso crescer no conhecimento, eu preciso crescer na palavra, eu preciso crescer como pessoa, eu preciso crescer como santo, como santidade, eu preciso crescer como marido, eu preciso crescer como pai, eu preciso crescer. E eu preciso também levar esse crescimento para outras pessoas. Então eu tenho que influenciar essas pessoas a crescerem. Olha, você tem que crescer como pai, você tem que aprender a ser um bom pai, você tem que crescer sendo um bom marido, você precisa tratar a sua esposa melhor, você precisa ser mais carinhoso com ela, você precisa saber educar o seu filho, a sua filha de uma forma diferente. Então, esse crescimento, nós pastores, você pastor, pastora, você tem que ter, e crescer a sua igreja. O que nós não podemos aceitar é uma igreja atrofiada, é uma igreja amarrada, é uma igreja que dá um passo para frente e dá 3 para trás. Quando a gente pensa que está andando, a gente está voltando atrás. E não se conformar, como diz lá em Romanos capítulo 12, que fala lá: não vos conformeis com este século, na minha tradução revista atualizada, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então tem que ter uma renovação na sua mente. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso ser um melhor pai, eu preciso ser um melhor marido, eu preciso ser uma melhor esposa, eu tenho que ser um bom pastor, eu tenho que crescer a minha igreja. Se não houver esse desejo no seu coração, você vai ser sempre a mesma pessoa. Por quê? Porque você tem um pensamento pequeno. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer ser grande, ande com pessoas que têm pensamentos grandes. Se você quer ser um homem de Deus, cola com quem é homem de Deus de verdade. Se você quer ser espiritual, cola com quem é espiritual. Se você anda com pessoas carnais, você vai ser carnal. Se você anda com pessoas que têm a mente desse tamanho, você vai ter a mente desse tamanho, porque tudo influencia. Se você andar com pessoas que falam palavrões, daqui a pouco você está falando palavrão igual a pessoa. Se você anda com pessoas que realmente são usadas por Deus, essas pessoas vão influenciar você. Como eu sempre ensinava para os pastores na instituição que eu congregava anteriormente, eu falava para os pastores o seguinte: você é o espelho para as pessoas, você é o exemplo. Não adianta você querer cobrar algo de alguém que você não é. Não adianta você querer exigir algo de pessoas que você não é. Você tem que ser o exemplo. Fala para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, seja um exemplo, meu irmão. Seja um exemplo. Fala para ela, seja um exemplo. Você, nós, temos que ser um exemplo. E um exemplo de pessoas que são de Deus. Amém? Então agora eu vou entrar aqui. Fiz a introdução, agora eu vou ler aqui. Deixa eu pegar o meu óculos. Chega nos 50 anos, né, missionário? Complicado, né? Você tinha colocado aqui? Bom, vou ler aqui no meu, não tem problema não. Eu vou ler na minha tradução revista atualizada, tá? Marcos, capítulo 6, verso 30. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte
num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então eu pergunto, aqui os apóstolos e Jesus, eles não tinham tempo nem para comer. Por que eles não tinham tempo? As pessoas, em grandes multidões, procuravam eles a toda hora, a todo momento, a todo instante. Eram homens, eram mulheres, eram crianças que procuravam ele para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem, para receber uma cura, para receber libertação. Então o tempo passava e eles não tinham tempo nem para comer. Mas por que eles não tinham tempo nem para comer? Não é porque eles viviam metade do dia no Facebook, metade do dia no WhatsApp. Eles não tinham tempo para comer, não é porque eles ficavam ali o tempo todo ligado à internet. Há coisas que nos levam a nos afastar da santidade, que nos levam a nos afastar de sermos santos. Porque infelizmente, pessoal, hoje em dia nós temos aí muitas coisas que faz nos desligarmos da presença de Deus. Você entra ali no WhatsApp, começa a conversar com um, começa a conversar com outro, daqui a pouco você pula lá para o Instagram, começa a ver foto de um, ver foto de outro, daqui a pouco você pula para o Facebook, daqui a pouco você pula para o YouTube, quando você viu, já é 1, 2, 3 horas da tarde, e você não fez nada. Você não leu a Bíblia, você não orou, você não se santificou, você não colocou um hino lá para você ouvir, para você escutar. Por quê? Porque você é carne. Então, porque você é carne, você está envolvido com as coisas da carne, com as coisas desse mundo. O que diz a Bíblia? Que nós que amamos a Deus, nós obedecemos aos mandamentos dEle. E porque obedecemos aos mandamentos dEle, Ele vai nos chamar de amigo. Já imaginou Deus chamando a cada um de nós, você, eu, meu amigo? Agora, para eu ser amigo de Deus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que ser íntimo dEle. Se eu não sou íntimo de Deus, não tem amizade. Se a minha amizade é amizade com o mundo, o que diz a Bíblia? Quem tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Mas quem é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Então, escolha de quem você quer ser amigo, de quem você quer ser íntimo. Do WhatsApp, do Instagram, do YouTube. Você quer ser amigo da internet ou você quer ser amigo de Deus? Você escolhe. De quem que você quer ser amigo? Aí depois você vai perguntar, por que eu não cresço? Por que a minha igreja não cresce? Por que eu não desenvolvo? Porque você é carne. E porque você vive mais na vontade da carne, a sua vida espiritual não cresce, não desenvolve. E aí eu pergunto, como que o Espírito Santo vai poder achar lado em você, em mim, para poder nos usar, para que haja um crescimento? Quem está entendendo? Estão compreendendo, pessoal? Então, nós temos que ser amigos de Deus. Para encurtar o tempo aqui, o que acontece? Vou contar uma experiência, que o missionário pediu para a gente falar de alguma experiência. Muito bem. Em 1997, eu fui transferido, porque eu entrei como pastor, fui levantado a pastor em 93. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a minha terra natal, sou sul-mato-grossense. Em 97 eu fui transferido para Brasília. E ali em Brasília eu fiquei 10 anos. E a maior parte do meu ministério foi ali em Brasília. Embora eu passei no Mato Grosso, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná, interior aqui de São Paulo, enfim. E quando eu cheguei em Brasília, eu fui direto para Candangolândia. Candangolândia é uma cidade satélite, do lado do núcleo Bandeirante. E ali o bispo me chamou e falou, olha,
Nós trouxemos você lá do Mato Grosso do Sul porque nós temos boas referências, você inaugurou várias igrejas e nós gostaríamos de usar, de usar você aqui em Brasília. E eu sempre disse, eis-me aqui. Aí me mandou lá para uma igreja de Candangolândia. A igreja era num porão, o esgoto estourava dentro da igreja, no meio do culto, e só Deus na causa para a gente poder realizar o culto. Mas a gente ia. Em 3 meses que nós estávamos lá, eu dei um jeito, falei, eu tenho que sair daqui desse lugar, não dá para ficar aqui. E aí, problema é que em Brasília tudo é planejado, é difícil você achar um salão em certas cidades, porque é tudo padrão, é tudo do mesmo tamanho. E para poder achar então um salão ali em Candangolândia, eu gemi bastante, orei, jejuei e tal, e Deus colocou lá um salão que era o antigo BRB, o antigo Banco de Brasília, e o BRB saiu lá de um salão em cima, e nós fomos lá e passamos para a igreja, para aquele local, e ali a gente começou a trabalhar, resumindo tudo, eu não gosto de contar, eu gosto de falar da palavra de Deus, não gosto de falar muito de mim não. O que acontece? A igreja, eu fiquei lá 1 ano, e a igreja cresceu e cresceu muito, vieram muitas pessoas, as pessoas que tinham uma condição melhor financeiramente não ia no porão, porque além de ser no porão, a igreja cheirava mal, e a igreja começou a crescer, e cresceu muito a igreja, e eu feliz da vida, aí o bispo me chama, Roberto, é o seguinte, nós temos uma missão para você, sim senhor, eis-me aqui, nós vamos mandar você para Sobradinho, o senhor deve conhecer Sobradinho, conhece Sobradinho, né? Sobradinho é uma cidade de classe média alta, Sobradinho 1, Sobradinho 2 já é um pouco mais periferia. E ele falou assim, olha, você vai lá para Sobradinho, você vai inaugurar uma igreja lá. Aí eu cocei a cabeça, falei, puxa vida, eu já inaugurei tanta igreja, agora que eu estou numa igreja boa, numa igreja de povão, vou ter que inaugurar outra igreja. Porque você é bom em trocar salão e tal, a gente tem boa referência, e eu dentro de mim, sim senhor, né? Quer dizer, eu não queria, vamos lá. E aí, lá em Sobradinho, nós fomos inaugurar na quadra central, sendo que em Sobradinho tinha uma catedral que era uma catedral de 800 pessoas, que era a sede regional, e aí o bispo falou, olha, você vai inaugurar a igreja lá na central, porque muitas pessoas que frequentam aqui reclamam que lá não tem igreja, vamos abrir a igreja lá, então tá bom. Cheguei lá, aonde era? Num porão de novo, num porão, diante de Deus, num porão. E aí o bispo falou, olha, não tem caixa de som, vou te dar aqui 5 obreiros, em Candangolândia eu tinha mais de 30 obreiros, vou te dar 5 obreiros para te ajudar, vai lá, pau no capeta e vamos fazer a obra. E aí cheguei, desci lá embaixo, um único banheiro que era para homem, que era para mulher, e sem som, sem altar, sem nada. E eu falei, meu Deus, nem placa a igreja tinha, nem placa. Vamos trabalhar então. Aí na inauguração, deu 18 pessoas. E aí eu falei, bispo, olha, eu estou sem condição, pelo menos uma placa só tem que colocar lá, porque como é que eu vou identificar que é a igreja ali? Então tá, vamos mandar fazer uma placa. Aí mandaram fazer uma placa, só que como era no porão, em cima era o ponto frio e a igreja era embaixo. Teve que colocar a placa em cima do letreiro do ponto frio, que ninguém olhava, ninguém olhava. Quer dizer, a placa lá e não a placa, não dava em nada. Aí o que eu fiz? Eu peguei daquela que abre e fecha, né? Aquela que ouro, entra aqui para comprar ouro. Então coloquei ali as reuniões da igreja, fiz a plaquinha ali, e eu comecei a evangelizar. Como tinha muito movimento lá, eu parava todo mundo, e dando panfleto e tal, etc. E ali passou um mês, e a igreja não passava de 20 pessoas. E eu cocei a cabeça, falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para crescer a igreja aqui. Eu estava com a igreja cheia lá, Candangolândia, 150 pessoas, domingo de manhã, que eu estou fazendo reunião, não aceito.
Aí pensei, falei, já sei. Fui lá na sede regional, bispo, é o seguinte, só me libera aí, pelo menos uns 30 obreiros, só para eu poder fazer uma arrecadação de alimentos, porque atravessando a pista, tem uma favela muito grande, aliás, eu nunca vi uma favela tão feia na minha vida, nem aqui em São Paulo. Foi a favela mais feia que eu vi na minha vida, porque lá em Brasília chama-se, como é que é o nome? Invasão do Denox. O pessoal invadiram lá umas terras, montaram lá as cabaninhas, um favelão feio onde tinha traficante, e eu falei, já sei, eu vou arrecadar alimentos. Aí pedi 30 obreiros para a sede, aí falei para os obreiros, olha, nós vamos bater palma de casa em casa e vamos arrecadar aí, durante pelo menos umas 3 semanas, alimento. E ali, eu ia com o carro, com eles, batendo palma de casa em casa, e a gente arrecadou ali mais ou menos uns 150 cestas básicas, fechamos. Falei, agora nós vamos fazer uma evangelização lá na favela. E aí eu fui para entrar na favela, já o pessoal, traficante, eu de gravata, tudo bonitinho, o que você quer aqui? Eu falei, não, eu sou pastor da igreja ali e tal, queria saber se eu posso evangelizar. Só você? Eu falei, não, tem eu, mais uns 15 aqui, 20, libera aí. Não, tá bom, mas quanto tempo? Eu falei, não, 1 hora. É 1 hora, evangelize e sai fora. Então tá bom. E ali a gente entrava, e ali a gente vendo a situação das pessoas, passando necessidade, passando fome, no meio ali do esgoto. E eu falei para elas, olha, tal dia nós vamos ter uma concentração de fé, que eu sempre chamava de tarde dos milagres, sempre denominei tarde dos milagres. E ali durante 1 mês, eu bati essa concentração, batia, e eu distribuí 100, eu falei, olha, para você pegar essa cesta básica, você vai tal dia nesse endereço, na igreja, só que você não pode ir sozinho, para você pegar a cesta básica, você tem que levar 3 pessoas com você. Aí a pessoa, tem que ser quantos? É você e mais 3, senão não pega a cesta básica. Deixa comigo, então tá bom. E ali, distribuí 150 senhas. Falei, bom, é no mínimo 150 pessoas, contando que cada um. Sabe o que aconteceu, pessoal? Bati a concentração, falei, bom, pelo menos, se der 100 pessoas aqui hoje, arrebentou. Eu até... Deixa eu respirar aqui. Me emociono. O que aconteceu? No dia da concentração, começou a descer gente por aquele, como é que eu falei? Porão. E começou a descer gente, e aquele pessoal, desculpa, fedendo. E quando eu saí do escritório para iniciar a reunião, gente, tinha quase não, dentro do salão cabiam umas 300, mais gente, estava lotado, tinha mais ou menos umas 500 pessoas, e aqui, só o problema é que aí juntou com o povo da igreja, aquele povo cheirando mal, né? O pessoal da favela cheirando mal, e não tinha ventilador, e vamos, quando eu olhei aquilo, falei, é hoje. E aí, primeira coisa, boa tarde, quem crê que Jesus está aqui, você crê que Jesus está aqui, vai acontecer um grande milagre hoje na sua vida. Então, quem está doente, quem está enfermo, quem está perturbado aí, quem é viciado, levanta a mão. A maioria tudo levantou a mão, falei, então, é agora que o pau vai quebrar. Vamos lá, coloca a mão no coração. E aí comecei, a gente chamava na outra instituição, sacudimento. E ali comecei a orar. Gente, tanto demônio que manifestou, tanto demônio, então aí pulei do altar, rolei com o demônio puxou a minha gravata, me jogou na parede, e me desafiou, e você não é nada, e eu, espera aí tirei a gravata, regacei, espera aí, eu vou mostrar para você quem é Satanás. E ali, aquele monte de demônio, aí um andando de joelho para lá, o de andando de joelho para cá, o outro, você não vai não, e eu não sei o que, aquele monte de demoniado. Ali eu falei, caramba, eu sozinho, como é que eu vou dar conta?
E ali, fui curado aqui agora, e não sei o quê, a dor de cabeça sumiu, olha, a dor na perna sumiu, estourou o tumor e não sei o quê, aquele monte de milagre. Nossa, aquele dia ali foi inesquecível. Inesquecível. E aí o que acontece? Aí peguei aquele mau cheiro, imagina pessoal, um porão, mau cheiro, sem ventilador, calor, mas o fogo estava ali. O fogo estava ali. A presença de Deus estava ali. Resultado para terminar. Dei as cestas básicas e falei assim, olha, é o seguinte, você que pegou a cesta básica, você quer mais? Então nós vamos fazer aqui uma campanha de 7 semanas. 7 semanas. E uma semana sim, outra semana não, eu vou te dar a cesta básica, mas você tem que vir. E aí o povo viu o milagre, viu o resultado, e eu falei, vamos fazer a campanha. Resultado, toda semana a minha igreja, ali no domingo, que fazia os propósitos no domingo, era 250, 300 pessoas depois disso. Aí cheguei lá para prestação de conta, o bispo falou, rapaz, o que você fez na igreja? Como assim? Rapaz, o pessoal está falando que ficou gente para o lado de fora, que os mendigos foram lá procurar e tal. O que aconteceu lá? Eu fui contar a história, e aí o bispo falou, rapaz, que bacana, rapaz, que legal, é isso aí e tal. E ali começaram a falar no meu nome, tem um pastor aí que o negócio dele é inaugurar a igreja, aonde ele vai. Resumindo, mais tarde, a igreja sede, aonde eu pertencia ali em Sobradinho, o pastor foi transferido, e aí perguntaram, quem que a gente coloca no lugar do pastor? Cogita um, cogita outro, cogita... Vamos colocar o Roberto. Qual? Aquele que veio lá do Mato Grosso? Pode colocar ele lá. Ou seja, acabei assumindo uma igreja de 800 pessoas, que tinha 100 e poucos obreiros na época. E aí, aonde eu ia, eu procurava fazer um avivamento, uma renovação. Então, o avivamento, pessoal, começa aí dentro de você. O avivamento está aqui, está na sua fé. E para terminar, aí você diz assim, poxa, mas eu não tenho dom para curar, eu não tenho dom para expulsar demônio. Quem tem o Espírito Santo tem. Está aí o seu dom, meu irmão. Está aí o seu dom. Quem diz que precisa de um manual para dizer, olha, você tem dom para curar, você não tem dom para curar. Eu não tenho dom nenhum, mas sabe o que eu tenho? Eu tenho fé. E o que diz a Bíblia? A fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu peço, daquilo que eu determino. E faço existir aquilo que não existe. Bispo, mas se eu chegar na minha igreja e falar que vou orar para curar e não curar, e daí? Quem cura é Jesus, quem faz a obra é Ele. Agora, se você não for usado, como que Deus vai te usar? Não tem como. Se você não for ousado, como que Deus vai te usar? Eu não quero nem saber, se eu tenho num culto 10 pessoas, eu vou trabalhar para ter pelo menos umas 30, 40 novas. Por quê? Porque no meio daquelas novas, vai ter pessoas doentes, vai ter pessoas endemoniadas, vai ter pessoas viciadas. E aí, essas pessoas chegam e eu falo, você está doente? Coloca a mão aí, seja curado agora. Saiu a dor? Não, coloca a mão de novo aí, porque não sou eu que curo, quem cura é Jesus. E se você se manter firme na sua fé, o milagre acontece. Não tem esse negócio, dom de cura, dom de libertação. O que tem é fé, o que existe é fé. Jesus disse que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. O que eu peço em oração, crendo, eu recebo. Então é questão de fé. Tudo é questão de fé. Para terminar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Para terminar, um versículo que todo mundo conhece. Estes sinais irão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles o quê? Que creem, não é aqueles que têm dom. Aqueles o quê? Que creem. Em meu nome
expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem é que disse isso aqui? Quem é que disse isso aqui? Jesus. Eu tenho capacidade? Não, mas o Espírito Santo que está em mim tem. Acabou. Outro versículo: em verdade, verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Lá no Evangelho de Marcos, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 13: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Lucas 10: curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então regressaram os 70, no versículo 17, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem sobre o teu nome. Então, você vê que todas essas passagens, que Jesus já nos deu o quê? Autoridade. Para você ter autoridade sobre os demônios, você tem que viver em santidade, meu irmão. Sem santidade, você não vai ter autoridade nem através de uma barata, quanto mais num demônio. Tudo se resume na santidade. A fé é para realizar as obras. A fé é para realizar as obras. Amém? Para terminar, o missionário falava semana passada, a gente colocava muito isso nas igrejas. Atendimento. Pessoal, tal dia eu vou estar aqui sentado na frente do altar. Se você quer um atendimento, eu vou lhe atender. Nós fazíamos isso muito. Pegava os obreiros, colocava na frente do altar com uma cadeirinha aqui, outra cadeirinha ali. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem falar. E às vezes nós não temos paciência para ouvir. As pessoas querem sentar na frente: pastor, o meu problema é esse. O que você tem que fazer como pastor? Você não tem que ter só a palavra, você tem que ser conselheiro, você tem que ser psicólogo, psiquiatra, você tem que ter palavra para tudo, você tem que ter resposta para tudo, conforto para tudo. Se você não for tudo isso que eu disse, não adianta. Sou pastor, a paz, irmãos, olha, nada disso adianta. Nós temos que ser Jesus aqui em cima desse mundo. Por isso que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. E você? Ah, pastor, tem tempo para comer. Você que é pastor de igreja, está dirigindo a igreja, está tendo tempo para comer? Então tem alguma coisa errada, não deveria ter tempo. Porque você deveria estar sempre atendendo alguém, sempre envolvido com as coisas de Deus, sempre ali na santidade. Amém? O senhor me permite fazer oração, missionário? Você que diz: eu quero ter um avivamento, eu quero ser renovado, eu quero que o Espírito Santo me use, eu quero que a minha fé seja renovada. Então, pega tudo que é seu, esquece que você é pastor, que você é teólogo, que você é antropólogo, astrólogo, seja lá o que for. Por gentileza, vem aqui diante do altar, porque eu estou cheio desse avivamento e eu quero dividir com você. Por gentileza, vem aqui à frente, por favor. Pega o que é seu. Pega o que é seu, vem aqui à frente. Levanta suas mãos para o céu. Nosso Deus querido e nosso Pai amado, o Espírito Santo já está em nós. O Senhor nos deu esse Espírito, meu Pai.
E através dele o Senhor quer que venhamos fazer discípulos. O Senhor quer, meu Pai, crescer a tua obra aqui em cima deste mundo. O Senhor quer crescer a tua igreja, meu Pai. Mas como que o Senhor vai crescer a tua obra, a tua igreja, se não tem pessoas dispostas, meu Pai, a viverem uma vida de santidade, uma vida de santificação? Sabe, meu Deus, às vezes estamos preocupados conosco mesmo, estamos preocupados, meu Pai, com a nossa vida física, material, e esquecemos que o Teu Espírito, meu Pai, foi nos dado para nós levarmos vida para aqueles que não têm. O Senhor nos deu autoridade para curar os doentes, para expulsar os demônios. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpente e escorpião. Ah, meu Pai, então vem agora e renova a fé, renova o coração, renova o espírito, renova a alma deste homem, desta mulher, renova o espírito desse pastor, meu Deus. Que haja agora o fogo da tua presença, que haja agora o fogo do teu espírito. Peça para ele encher agora o seu coração, peça para ele encher a sua alma. Diga: venha, meu Deus, e encha a minha alma agora, encha o meu coração, encha a minha vida do teu espírito. Diga: eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado pela tua presença, eu quero ser usado pelo teu espírito. Louve a ele agora. Diga: eu te amo. Diga: eu te adoro. Diga: eu te quero. Diga: eu preciso de ti. O Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de louvor, de adoração. Ó Espírito Santo, desça aqui agora, meu Pai, de uma forma extraordinária. Desça aqui agora, meu Deus, e levanta homens, levanta mulheres, pessoas que estão dispostas a serem santas, santificadas pelo Senhor. Por gentileza, coloca as mãos sobre o seu coração. Se o Espírito de Deus, Ele está aqui, e Ele testifica o que foi falado, receba aí aonde você está um avivamento, receba aí uma renovação, receba aí agora, e você vai deixar o Espírito Santo te usar agora. Você vai falar em línguas como você nunca falou. Não é essa que já está gravada na sua mente, não. São novas línguas. Como diz, no dia de Pentecoste, desceu o fogo do Espírito Santo, e todos ficaram cheios. Receba aí agora, receba, meu irmão, receba, minha irmã, receba o avivamento, receba a renovação, e diga para ele: eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo. Usa agora a minha vida, usa agora, meu Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eu preciso tanto de ti, preciso tanto do teu amor, preciso tanto do teu carinho, meu Pai. Aleluias. Te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Receba o avivamento, receba a renovação, seja cheio do Espírito do meu Deus. Quem está caído se levanta, quem está fraco se fortaleça agora. Deixa Deus te usar, deixa Ele te usar neste momento. Dê lugar a Ele agora, aleluias. A Ti toda a glória, a Ti toda a adoração, toda exaltação. Eis-me aqui, Espírito Santo.
Aleluia. Aleluia. Abraça o seu corpo agora, como se você estivesse abraçando Jesus. Ele está aí do teu lado, você não vê Ele, não toca nele, mas Ele te diz: meu filho, minha filha, eu sou contigo, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra fiel. É isso que o Espírito Santo fala. Ele diz: seja forte, seja corajoso, porque eu quero te usar. Eu quero te usar, meu servo. Eu quero te usar, minha serva. Se santifica, se separa para mim, seja santo diante de mim. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Agradeça a Ele por você estar aqui nesta noite. Agradeço o Espírito Santo pela oportunidade de você estar aqui. Aleluias. 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 Seja o nome do nosso Deus adorado, seja Ele exaltado, engrandecido. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluias. Aleluias. Receba, meu Deus, receba o louvor, receba a adoração, receba a gratidão do teu povo, meu Pai, em o nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoadas. Receba em nome de Jesus. Para terminar agora, levanta as mãos por gentileza. Meu Deus, o que eu recebi, eu passei para o teu povo, e o Senhor pode a partir de hoje, meu Pai, contar, porque muitos pastores aqui a partir de hoje não serão mais como eram. A partir de hoje eles serão muito usados pelo Senhor, porque eles estão de coração abertos, em nome de Jesus. Ore assim comigo, meu Deus. Ore comigo, meu Deus. Eu recebo este poder que vem do Senhor. A partir de hoje, usa a minha vida. Diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Bem forte para o nosso Rei, bem forte para o nosso Senhor. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluias.